Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Para mim, o limite do humor é o bom senso do comediante. E quem estabelece o bom senso do comediante é o público. Nenhum piadista fará uma piada de português se esta não despertar gargalhadas na plateia. O canal do Porta dos Fundos tem por volta aí de 16 milhões de inscritos. Isso significa que existe um público que aprova o que eles fazem. Então eles continuarão fazendo. Não é de hoje, há muito tempo eles criam esquetes que satirizam o cristianismo. O grupo também já fez vídeos tirando uma onda de terroristas islâmicos e de entidades de religiões afros. Se você procurar, vai encontrar. Mas é inegável que as peças que satirizam a fé cristã são bem mais numerosas e bem mais ofensivas. Eu, como cristão, não me incomodo que a religiosidade seja alvo do humor, assim como não vejo problema em satirizar os líderes religiosos, zoar com os pastores que enriquecem às custas das doações dos fiéis, ou com padres que são gays. Colocar uma lente de aumento em alguns aspectos religiosos para ressaltar atos de hipocrisia e usar o humor para condená-los, eu não só aprovo como acho genial. Por exemplo, mesmo sendo protestante, acho extremamente engraçado aquele pastor Arnaldo. Não me sinto nem um pouco incomodado com o seu personagem. Ele não ridiculariza Jesus nem seus ensinamentos. O que ele faz é primeiro criar uma caricatura do que acontece na religião e depois tirar um sarro dessa caricatura e não da religião como esta deveria ser. Só que existe uma diferença abissal entre fazer chacota com a atuação humana dentro das instituições religiosas e fazer chacota com o sagrado. A palavra sagrado vem do latim sacrum, que significa separado para veneração ou adoração. Ou seja, o sagrado é objeto de contemplação e de culto. O sagrado existe como um ideal a ser perseguido. O sagrado não pode nem mesmo ser instrumentalizado, pois ele nunca é um meio, é sempre um fim em si mesmo. Porém, eu concordo que aquilo que é sagrado para mim pode não ser sagrado para você. E é aí que entra o respeito. A máxima cristã que foi devidamente secularizada de não fazer para os outros aquilo que não quero que faça comigo. Para mim, Iemanjá não significa absolutamente nada, mas sei que é sagrada para algumas pessoas. Por isso, jamais aviltaria publicamente a imagem desta entidade. E isso por uma questão de respeito. Vilipendiar o sagrado não é humor, é agressão, é perversão, é ultraje. Inclusive com punição prevista no Código Penal, e que no caso do cristianismo é ainda pior, pois significa uma afronta direta à própria civilização a qual pertencemos. Os que ridicularizam o cristianismo estão literalmente cuspindo no prato em que estão comendo. O Deus revelado na Bíblia, mais do que uma entidade que alguns acreditam e outros não, para a civilização ocidental se trata de um valor absoluto. A personificação da suprema virtude, da suprema bondade, a personificação da perfeição, e por isso não deveria ser relativizado, muito menos satirizado. Precisamos entender que o mundo sem um parâmetro de bem universal sucumbe. Entraríamos em colapso se percorrêssemos as nossas vidas com uma bússola que não apontasse para a direção da virtude. E é justamente a preservação da nossa herança judaico-cristã, com seus valores absolutos, que nos mantém aqui com um mínimo de organização em meio a esse caos. Nos Estados Unidos, na cerimônia aí de posse presidencial, o novo presidente faz seu juramento diante do povo americano com a mão direita sobre a Bíblia. Essa atitude é a forma de reconhecer simbolicamente que os valores judaicos cristãos estão acima de qualquer aspiração humana. É a forma de reconhecer simbolicamente que o homem que se apoia no próprio homem está fadado ao fracasso e que é somente em submissão à palavra de Deus que pode ser capacitado a governar uma nação de forma justa. Independente da sua religião, ou se você crê ou não no Deus da Bíblia, temos que entender que foi por causa de Jesus Cristo que todos os homens passaram a ser vistos como irmãos.
o que possibilitou que todos tivessem os mesmos direitos e que fossem iguais perante a lei. Ou seja, se não fosse pelo cristianismo, até a democracia seria algo inconcebível. O cristianismo foi responsável por civilizar o mundo, senão ainda estaríamos sendo atacados pelos bárbaros ou sendo sacrificados em altares pagãos para aplacar a ira dos deuses. Se não fosse pelo cristianismo, não existiriam nem mesmo os direitos humanos universais que conhecemos hoje. Se não fosse pelo cristianismo, não teríamos a primeira universidade, não teríamos a música erudita e nem a medicina moderna. Os alicerces culturais e filosóficos do Ocidente são cristãos, de Mozart a Dante, de Michelangelo a Tomás de Aquino. Toda a nossa arte, literatura e filosofia sofreu influência direta da Igreja. E é por isso que o cristianismo é a maior barreira para qualquer aspiração revolucionária. Visto que não se pode estabelecer uma nova ordem, não se pode estabelecer um novo modelo de sociedade sem destruir a base que nossa civilização foi erigida. Todo e qualquer governo totalitário no decorrer da nossa história perseguiu e atacou a fé no nosso Deus da Bíblia. É de esperar então que todos os ataques progressistas sejam direcionados à fé cristã. A desconstrução dos nossos valores judaicos cristãos começou aí de forma mais direta no nosso país com a formação da nova república, onde os revolucionários, combatidos pelos militares, aprenderam com Gramsci a não tomar quartéis, mas sim escolas e universidades, a não atacar os blindados, mas sim as ideias. O Porta dos Fundos é só o resultado de anos dessa dinâmica. Confesso que eu sempre fui contra o Estado ter a função de promover e fomentar a cultura. Como já falei, sou contra a existência de um órgão como a Funarte ou de uma Secretaria de Cultura. Mas o Brasil passou mais de 40 anos de subversão cultural, com o Estado financiando a destruição dos nossos valores mais caros, com o Estado nos incentivando a viver como animais, sob o domínio dos nossos instintos mais primitivos, com o Estado reconhecendo qualquer tipo de sexo grupal como uma nova modalidade de família. O estrago foi tão grande que existe sim a necessidade de compensar. Afinal, como diz o Olavo de Carvalho, nenhum povo ascendeu ao primado econômico e político para depois se dedicar aos interesses culturais superiores. O inverso é que é verdadeiro. A alta cultura vem primeiro e depois sim pode-se alcançar o desenvolvimento social e econômico. E para atender essa expectativa, o Executivo nomeou Roberto Alvim para a Secretaria de Cultura. Alvim é um ator e diretor do teatro brasileiro premiado no mundo inteiro, porém é cristão, conservador e assumiu o cargo se comprometendo a combater a Revolução Cultural. Para presidir a Biblioteca Nacional foi nomeado Rafael Nogueira, aluno do Olavo que dispensa apresentações. Ele é a figura mais que conhecida aí nos documentários do Brasil Paralelo, um verdadeiro erudito conservador, profundo conhecedor da história do nosso país e odiado por 11 de cada 10 esquerdistas. Nessa esteira veio também a nomeação de Dante Mantovani na Funarte. Mantovani é um maestro, especialista em filosofia política e jurídica, mestre em linguística, doutor em estudos da linguagem e, para colocar a cereja no bolo, também é aluno do Olavo. O maestro assumiu o cargo se comprometendo com a valorização e o resgate dos grandes artistas brasileiros, assim como a promoção das expressões artísticas mais elevadas, como a ópera, o balé, as orquestras sinfônicas e os corais. Ou seja, acabou o tempo do Estado fomentar a cultura como instrumento de doutrinação ideológica ou como instrumento de desconstrução dos nossos valores cristãos. Agora, dedo no ânus não será mais chamado de arte e nem baile funk de manifestação cultural, muito menos serão financiados com nosso dinheiro. Esse fim de semana, inclusive, vi algo que jamais passou pela minha cabeça. Eu vi o secretário da Cultura do nosso país, em um culto evangélico, cair de joelhos em adoração ao Deus da Bíblia.
cair de joelhos em adoração ao Deus que o Porta dos Fundos ridiculariza todos os anos. Bom, agora voltando aqui ao especial de Natal do Porta dos Fundos. O Netflix é uma plataforma privada, onde primeiro você precisa ser assinante para ter acesso. E o conteúdo fica disponível com faixa etária indicativa, ou seja, assiste quem quiser. O artigo 208 do Código Penal diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa. Diante disso, se alguém quiser entrar com uma ação contra o Porta dos Fundos ou contra o Netflix, tem até o meu apoio. Mas para de fato acontecer uma punição, de acordo com a lei, o juiz do caso precisa interpretar que a exibição de um conteúdo no Netflix como sendo uma exibição pública. O que acho meio difícil de acontecer. Algumas pessoas também falam que o Estado deveria vetar a produção de qualquer tipo de conteúdo que desrespeite a nossa fé. E eu não concordo, até porque isso sim se caracteriza como censura. Para mim, o veto deve partir sempre do povo e nunca do Estado. Nos governos anteriores, produções como esta do Porta dos Fundos eram realizadas com dinheiro público. Mas agora não é este o caso. Apesar de ser um escárnio, o filme não contou com verbas de incentivo à cultura. Foi feito de forma privada. Se você é de direita e a favor da liberdade de expressão, é muito perigoso conceder ao Estado essa prerrogativa. O Estado que eu defendo permite sim que qualquer cidadão use sua liberdade de expressão da forma que desejar, nem que seja para fazer um filme que satirize o Deus que eu presto culto. Porém, cabe a nós, como cidadãos, fazer uso da nossa liberdade também para condenar esse tipo de obra. O especial de Natal do Porta dos Fundos é uma produção grotesca que faz um ataque direto não só ao que consideramos sagrado, mas à nossa própria sociedade. E pior, ataque esse feito justamente pelos incentivadores do patrulhamento ideológico e defensores do politicamente correto. Sendo assim, não só temos o direito, como o dever de externar nosso repúdio. E a melhor forma de fazer isso é atingindo o bolso dos responsáveis. Primeiro se desinscrevendo do canal do Porta dos Fundos. Depois, deixando de assistir seus vídeos. Não só isso, deixando de consumir qualquer coisa que conte com a participação de algum de seus integrantes. E o principal, boicotando seus patrocinadores. O que inclui até cancelar a inscrição no Netflix. Eu inclusive vou deixar aqui nos comentários a petição do Change.org pela remoção do filme, para que você possa também assinar a petição que já está com quase 2 milhões de assinaturas. O link estará aqui no primeiro comentário do vídeo. Mas enfim, a verdade é que todo ano o Porta dos Fundos produz um especial de Natal, fazendo chacota das histórias bíblicas. Faziam no YouTube e em 2018 levaram para o Netflix. Se o do ano passado, que já foi um desrespeito completo, não tivesse tido audiência, com certeza não fariam esse ano de novo. Pelo menos não no Netflix. No entanto, eles sabem que o Brasil é formado por uma população de maioria cristã e gerará grande polêmica ao satirizar aquilo que consideramos sagrado. Fato que acaba atraindo ainda mais espectadores para os seus vídeos, que assistem até pela curiosidade. Pode ter certeza que 2020 eles farão de novo, e como disse, o próprio do Vivier será ainda mais pesado. E a culpa é nossa, que como mulher de malandro insistimos em conceder holofotes para esses canalhas. Por isso, o melhor que podemos fazer, além de boicotá-los, é parar de embarcar nas suas polêmicas. Tanto que este é meu primeiro e será o último vídeo sobre o Porta dos Fundos. Eles não são talentosos, são péssimos atores e já deixaram de ser criativos há muito tempo. Deixem que por si só caiam no total ostracismo. E por hoje é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância.
confere se você continua inscrito no canal e se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo, valeu!